Oi, meu nome é Lara, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar tudo sobre meu primeiro período em medicina na UERJ. Eu atualmente estou indo pro terceiro período, mas eu queria falar um pouco sobre como é o começo, porque eu sei que tem muita gente começando agora, tanto medicina na UERJ, tanto medicina em outras universidades, e também pessoas que ainda não estão começando, mas que gostariam de saber mais ou menos como é esse início da faculdade para nós. A UERJ é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu escolhi a UERJ pelo ensino, pela preocupação social, também pela condição e pela estrutura do local. O Hospital Pedro Ernesto, que é o Hospital Universitário da UERJ, é um dos melhores hospitais universitários do Rio de Janeiro. Atualmente a UERJ é a melhor faculdade de medicina do Rio de Janeiro, conforme o ENAMED. E também pela localização, porque é bem perto da minha casa e as outras faculdades eu teria que ir mais longe. O ensino da faculdade é tradicional, não é PBL. Se você não sabe o que é PBL, é porque todo mundo me pergunta isso e em nenhum momento eu considerei entrar numa faculdade PBL. A maioria das faculdades públicas são tradicionais, pelo menos aqui no Rio. A faculdade tradicional é método clássico, apresentação, aula, slide, você estuda em casa e faz prova. PBL é uma questão de que o aluno vai procurar o conhecimento. É claro que a gente tem seminários, a gente tem coisas que a gente tem que aprender sozinhos, mas não é o foco da UERJ. O foco da UERJ é o ensino tradicional. Eu vou mostrar aqui na tela a grade do primeiro período, as disciplinas do primeiro período. Cada matéria tem seu próprio departamento, então elas são independentes em critério de avaliação, em critério de como eles dão as aulas pra gente. Em números de professores também, tem matérias que tem um professor sempre, tem matérias que tem 20, então é bem variado. A mais temida, claro, é a anatomia. Ela é tão apavorante quanto parece. Por causa do número de nomes, por causa da quantidade de informação, mas também é porque é que mais apresenta importância médica. Não tem como você ser médico sem saber anatomia. Uma correlação clínica na anatomia pode solucionar um caso que você não está entendendo. A estrutura da UERJ com anatomia, além da sala de aula, temos um anatômico, um laboratório com peças reais. Não é um laboratório com peças de plástico. Eu acho isso muito importante, porque é completamente diferente. Eu tenho muita felicidade de estudar num local que, como médica, eu vou poder identificar uma peça real, porque não é uma peça... Eu acho que é meio óbvio, né? Não é uma peça falsa. As coisas como são em desenhos e as coisas como são em representação nunca vão ser como é na realidade. Como diria Platão na Teoria das Ideias. E eu gosto das peças da UERJ. Eu acho que existem peças boas, existem lugares com peças melhores do que as outras. Eu acho que a gente tem um acervo bom. Nem todas as peças são disponíveis o tempo todo. O nosso professor, coordenação de anatomia, não disponibiliza tudo ao mesmo tempo, porque, assim, aluno, a gente tem tempo pra ir pra lá e estudar. Mas aluno manejando a peça, mexendo na peça, pegando pra estudar, acaba que estraga. Então tem algumas que são mais protegidas e a gente não tem acesso. Mas as peças em geral tem uma boa quantidade. Fisiologia, eu diria que é a segunda matéria de maior importância nesse primeiro período. A gente começou em fisiologia com neuro e depois passou para cardio. E a gente aprendeu tanto o funcionamento do coração quanto a ler eletro. Vocês conseguem imaginar que essa é uma das matérias mais difíceis, porque são muitas informações sobre o humano e são muitas informações, como eu disse, correlacionadas à profissão. Não é algo que fica muito no teórico, é algo que a gente sabe que vai ser importante para o futuro. E eu acho que é muito importante lembrar disso quando está estudando, porque a gente vai precisar de fisiologia, a gente vai precisar de anatomia assim que a gente sai do ciclo básico. Além disso, a gente tem biologia celular e bioquímica, que foram até similares, mas são conteúdos básicos que são sim importantes. Eu acho que bioquímica é mais difícil do que biologia celular. Bioquímica tem 1 e 2, então a gente passa 2 semestres com bioquímica e eu acho mais complicado. Apesar de eu achar mais divertida também. Genética temos 1 e 2 e o conteúdo é bem similar ao ensino médio, tanto que eu estudava pelo café. Eu abria as aulas de café e eu estudava. Histologia e embriologia, eu odiava essas matérias. Eu odiava histologia e embriologia, era uma aula só. Mas foram as minhas desafiadoras. É muito decoreba, então eu sabia que se eu fizesse o Anki, eu ia conseguir bem, porque eu ia decorar as coisas pelo Anki. Mas ao mesmo tempo, não queria estudar aquilo, era muito chato. Tem muita correlação clínica, até tem algumas se você for, não vai forçar a barra, mas é tipo ir longe, sabe? A gente tá aprendendo coisa do formato das células, aí você quer falar da patologia, mas a gente claramente não tá falando disso ainda. E não me apeteceu. Eu penava muito pra estudar, ficava chato. Até a parte prática de ver as lâminas e entender era legal, até certo ponto, começou a ficar tudo igual em certo momento, porque a gente tá vendo, por exemplo, tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, tecido... vários tecidos. Aí chega uma parte em que tudo que a gente tá vendo tem tecido epitelial. Então não dá pra eu olhar e falar, isso é um tecido epitelial. Não, isso é um tecido epitelial. E aí? Eu tenho que descobrir de que parte do meu corpo tá vendo aquele tecido epitelial. Onde é que tá aquele epitélio? Tem que estar em todo lugar. É mais interessante a prática, mas é muito difícil.
e a teórica era insuportável. A coletiva também existe. É a matéria mais social do período, fala sobre o sistema público de saúde. Eu acho que a UERJ é uma universidade pública que se preocupa muito com isso, porque eu sei que medicina normalmente são pessoas com mais dinheiro, são pessoas de outra realidade social. Então a UERJ se preocupa muito em trazer um pouco do que é a realidade, porque a gente vai trabalhar no serviço público como estudante da UERJ. Trazer a realidade dessas pessoas para os alunos. Eu acho que ela é bem preocupada com isso. Não é a única disciplina que fala disso no ciclo básico. E eu acho justo, porque é impossível formar médicos que ignorem que a pobreza é um dos principais causadores de várias doenças. Metodologia, por último, é uma matéria que fala sobre pesquisa. Na época, eu não gostei de metodologia, não era por causa do professor, eu achava ele um querido, eu só achava a matéria bem chata. Só que hoje em dia tem muitas coisas que eu volto no meu material de metodologia pra ver, porque é muito importante pra pesquisa. Médico tem que estar constantemente estudando, tem que estar constantemente se atualizando. Eu gostaria de publicar trabalho de pesquisa, então eu procuro sempre ver como é que as pessoas fazem. E é importante saber os aspectos diferentes, e as coisas como viés, como tipo de estudo que você está fazendo. Então isso é algo que eu, apesar de eu ter odiado na época, eu volto e eu leio muito sobre. E cada matéria tem seu sistema de provas. Então os professores escolhem se vai ser uma prova, 2 provas, 3 provas, se vai ser só prova, se vai ser prova e seminário, se vai ser, sei lá, trabalho, se vai ser receita de bolo, se você vai ter que bater palma pra ele. Depende do professor, o professor decide isso. O período tem muita prova. Eu acho... Me disseram, alguém da minha turma me disse que o segundo foi pior. O primeiro foi muito pior. Muito pior de provas, muito pior de provas. E pior porque a gente assim, chega numa vibe de cursinho, a gente não tá preparado a estudar várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, você tem que estudar uma prova pra amanhã e depois outra prova pra depois de amanhã. É mais complicado. Não vou dizer que é mais difícil que o cursinho, porque, claro, cada um tem seus méritos. Mas é uma pegada diferente. É um desafio de organização, porque se você não pegar pra estudar as coisas logo, você vai ter que estudar muita coisa de última hora, e eu não recomendo fazer isso, porque é muita informação. No cursinho, por exemplo, o material mastigado, eu fiz cursinho com discursivas, então eu recebi o resumo, eu sabia de onde estudar, eu via as aulas, são aulas curtas, são aulas didáticas. Na faculdade, as aulas são longuíssimas, as aulas são até o professor resolver que ele quer parar de falar. Não são sempre didáticas, tem professor que você vai se identificar com a matéria, tem professor que você não vai se identificar com a matéria, tá tudo bem. Tem um material único pra você estudar, você não tem um livro que você tem referência, tem um livro que o professor gosta mais, mas tem outros 2 que também são bons, e aí eles discordam entre si, então você tem que estar sempre conferindo um e outro, dependendo de qual você usar. Anatomia era um que sempre tinha alguém discordando de alguém nos livros, eu não conseguia entender o que estava sendo dito, então você tem que sempre selecionar bem a sua forma de estudo, diferente do cursinho, que é o que tá lá, estudo no papel. Sobre método de estudo, eu usava muito material dos meus veteranos, porque, como eu disse, já que tem muita coisa espalhada, às vezes os veteranos terem juntado tudo num lugar só ajuda bastante. Estudo ativo, eu tenho muitos vídeos meus aqui olhando pra parede e me explicando a matéria, tentando conversar comigo mesma pra ver se eu realmente entendi o que eu tô estudando. E pra prova prática de anatomia, de histologia, eu usei o Anki, eu usei fotos da peça, escrevi os nomes por cima e tapei. Então, que eu falo muito de Anki aqui, eu falo muito de flashcards, mas que eu fui descobrindo esse ano que cada matéria se estuda muito diferente. Eu não consigo estudar algumas matérias por flashcard, eu não consigo estudar algumas matérias só por resumo. Mas depende, o seu método de estudos não é só dependente de você, é dependente do que você está estudando. Então, o primeiro período é marcado por estar um pouco perdido nos processos de estudo, mas é claro que as coisas vão se encaixando. Tem muito espaço na UERJ para você se envolver em ligas, se envolver no CASAF, que é nosso centro acadêmico, se envolver na atlética, se participar de coisas por fora do currículo. Como eu já falei no Instagram, se vocês viram meu vídeo sobre coisas práticas, eu não vou me alongar sobre isso aqui. Mas foi realmente transformador e, tipo, agora que eu tô no terceiro período, passou muito, muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Parece que eu vivi anos e anos com essas pessoas e ao mesmo tempo não parece que eu conheci elas ontem. A material, só queria deixar isso claro, eu só tive que comprar o jaleco. Claro que eu comprei o tablet, mas obrigatório de material médico, você precisa do jaleco. E é claro que eu tenho o meu Littmann. Não sei se eu já mostrei ele em vídeos antes. Pra quem não sabe, eu sou aluno do Discursivas. Se você é aluno do Discursivas, você passa em medicina numa universidade pública e gratuita, você ganha esse magnífico estetoscópio de graça, assim. Eles dão de presente pra você, de aprovação. Eu não usei ele ainda, porque eu ganhei agora no final do ano. E o nosso ciclo clínico é só ano que vem, no segundo período. Ano que vem é esse ano, no segundo período. Lembrando que eu tenho um cupom do Discursivas, então se vocês quiserem estudar lá, Doutora Lara, vai estar na descrição, vai estar na tela. E você pode usar ele em qualquer combo. Um combo de biologia, química, combo só de biologia. Qualquer curso que você quiser comprar no Discursivas, o meu cupom funciona.
Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu sou muito feliz de ter passado esse mês com vocês. Esse é o nosso último vídeo de toda segunda-feira do mês. Olha que loucura. Que loucura! Comentem aqui qual matéria vocês acharam mais legal, ou que matéria vocês acharam que, tipo, vocês iam penar que nem eu. Acho que varia muito as opiniões, apesar de ter algumas que são firmemente odiadas. Tipo, por exemplo, eu sou uma das pessoas que gosta mais de anatomia do que as outras, então talvez você detestar a anatomia que eu gosto. Obrigada por me acompanharem esse mês, eu fico muito feliz recebendo as mensagens de vocês, eu leio todos os comentários, apesar de eu não conseguir responder tudo de uma vez. E estou animada pra começar esse novo período, começar a gravar mais Math Vlogs. Eu não sei se eu vou postar coisas em fevereiro ainda aqui. Não vou fazer esse compromisso ainda, porque vai ter a semana de recepção dos calouros, tem algumas coisas acontecendo na minha vida também que talvez eu precise de tempo e não tenha tempo pra ficar aqui falando com o meu telefone. Mas eu queria agradecer por me acompanharem esse mês. A gente bateu 900 inscritos aqui, a gente bateu 1 milhão, 1.800 seguidores lá no Instagram. Então se vocês não me seguem no Instagram, eu tô fazendo bastante conteúdo pra lá. E eu gosto muito dessas duas redes. E eu faço isso com muito carinho. Eu acho que não é um objetivo meu trabalhar com internet pra sempre. Mas toda vez que eu percebo que eu consigo ajudar alguém em alguma coisa fazendo esses vídeos que eu tenho prazer de fazer, vale a pena o tempo que eu uso aqui. E é isso. Muito obrigada. Um feliz janeiro pra todos vocês.